A paz do Senhor Jesus, jovens, eu sou o presbítero Davidson. A paz do Senhor Jesus, eu sou Nayara. A paz do Senhor, jovens, eu sou Mateus. A paz do Senhor, jovens, eu sou a Rafaela. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Marcos do Evangelho, da cidade de Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Você, que é o nosso visitante, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. E hoje nós vamos estudar a revista dos jovens com o tema A Liberdade em Cristo, a lição número 7, a promessa que não pode ser revogada. Um assunto maravilhoso, onde Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Então fique conosco até o final dessa lição, porque você será impactado. Agora eu vou pedir a Nayara para fazer uma oração inicial. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui, aprendendo mais de Ti, Senhor, e nós pedimos que o Senhor fique entre nós, que nós possamos absorver todo o conteúdo, que possa penetrar em nossos corações tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Senhor. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, jovens! Estamos aqui em mais uma leitura bíblica em classe e hoje nós vamos ler na Carta aos Gálatas, no seu capítulo 3, versículo 17 ao 24, que diz o seguinte: Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas se Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão, logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Essa foi nossa leitura bíblica em classe de hoje. Tchau, jovens! Então, jovens, nessa lição nós vamos estudar o capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas. Paulo, ele vem trazendo de forma muito prática, até parafraseando, para ficar mais prático. Ele escreve e pergunta, olha, o que houve? Inicialmente eu levei a palavra, o evangelho, a boas novas de salvação em Jesus Cristo, mas vocês se encantaram pela lei, vocês estão dando ouvido aos judaizantes. E ele foi muito enfático, dizer, olha, eu preguei e demonstrei a vocês Cristo crucificado, como se, olha, vocês se arrependeram dos pecados, vocês reconheceram que só há salvação em Jesus Cristo. Vocês viveram um novo, viveram a graça, viveram a salvação. E aí, então, chegou agora esse novo ensino e vocês estão querendo voltar à lei? Ele foi muito enfático em dizer, olha, nós somos filhos de Deus e recebemos a promessa de Abraão. A lei veio 430 anos depois de Abraão. E Abraão, ele foi justificado por quê? Porque ele creu. Ele ouviu a palavra, reconheceu, creu em Deus. E isso foi imputado como justiça. Então, mais uma vez, vocês estão querendo se justificar pela lei, pelas obras, por aquilo que vocês podem fazer. E aí, durante o capítulo, ele vem explicando, olha, a lei não vai salvar ninguém. Pelo contrário, a lei é como se fosse um objeto, um espelho, que vai demonstrar o seu pecado, a sua condição. Mas sim, pela graça, pela fé, você pode efetivamente ser salvo, não pelas obras da lei, porque a obra da lei veio colocar todo mundo debaixo do pecado, mas pela fé em Jesus Cristo, aquele que foi perfeito, que cumpriu toda a lei. Eu e você, toda a igreja, podemos sim ser salvos. E é sobre isso que nós vamos estar conversando, estudando nesse dia. Uma aula muito importante para que nós possamos ter os nossos corações guardados em Deus, para que nós não sejamos enganados pelas falsas doutrinas, por doutrinas judaizantes que, mais uma vez, querem colocar a lei em nossos dias. Paz do Senhor, o meu nome é Luiz e a minha pergunta é: por que a promessa de Deus feita a Abraão sobre a sua descendência não foi anulada com a vinda da lei de Moisés?
Já respondendo a pergunta e entrando no primeiro tópico da lição, nós precisamos entender qual era o contexto em que Paulo escrevia e para quem ele escrevia. A igreja ali, ela estava entrando em conflito com a sua fé, mas essas pessoas entraram em conflito com a sua fé devido a um grupo dentro da igreja que estava gerando alguns tipos de discussões. Eles queriam retornar às práticas judaizantes. Eles utilizavam de artifícios para alcançar esse tipo de convencimento, disseminar esse tipo de doutrina. E o que eles faziam? Eles utilizavam da retórica e do argumento lógico. Então, quando Paulo estava escrevendo esta carta, ele utilizou da mesma artimanha, ou seja, ele utilizou o palavreado, os termos jurídicos para escrever esta carta, para que quando chegasse aos Gálatas, eles tivessem as suas respostas na mesma medida ou na mesma equivalência em que estavam sendo propagadas as mentiras. E quando nós olhamos o texto de Gálatas 3, nós vemos que Paulo ele faz uma contraposição, ele usa um jogo de palavras para mostrar que a promessa feita a Abraão por Deus era maior do que a lei. Deus fez promessas a Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. E aqui Paulo ele usa a referência do texto da revelação divina, dada em Gênesis 12, no versículo 3. No versículo 16 e no 17, ele usa esse jogo de palavras para mostrar que a lei estava submetida à promessa feita a Abraão, uma vez que a lei ela serviria como um guia. E através deste texto de Gênesis 12, 3, nós vemos que a promessa feita a Abraão não se tratava apenas da semente física, mas da semente espiritual, daquilo que Deus ainda estaria a fazer através de Cristo. E no capítulo, Paulo ele utiliza do termo diateque para se referir à promessa feita por Deus a Abraão. Esse termo ele tem por significado, referencia ou traz a ideia de um acordo, mas não é qualquer tipo de acordo. Ele na realidade traz uma ideia de acordo submetido, é como se fosse um acordo realizado por partes desiguais. Realmente foi isso que foi feito. Deus, ele trouxe a promessa a Abraão, mas Abraão não tinha como negociar com Deus. Ou ele aceitava, ou ele rejeitava. E Paulo, ele utiliza desse termo justamente para mostrar a condição que Abraão tinha. Abraão não tinha nada a oferecer a Deus a não ser a sua fé, enquanto Deus tinha tudo que poderia ser oferecido a Abraão. E este pacto irrevogável feito por Deus com Abraão já mostrava que Deus, em sua presciência, sabia que os gentios seriam alcançados pela graça de Cristo. Então perceba, jovens, aqui Deus está oferecendo a nós esta mesma oportunidade. Deus franqueia esta graça, este pacto que foi feito a Abraão, a nós. E cabe a você aceitar ou não ser alcançado por esta graça. E aí, Nayara, uma pergunta. A herança, ela vem por essa promessa? A lei, ela pode até regulamentar a forma como essa herança vai ser recebida, mas ela não invalida o testamento e nem tem poder para mudar quando já está acordado. A lei, ela não tem o poder de mudar a vontade do testador, principalmente se o testador já houver falecido. A lei, ela pode regulamentar, mas ela não pode mudar o testamento, principalmente se essa lei que veio muito tempo depois que esse testamento foi feito. A promessa de Deus a Abraão não poderia ser revogada pela lei. A herança, ela não viria através da lei, mas através da promessa que Deus fez ao seu povo. Então, essa promessa que Deus fez a Abraão, lei nenhuma poderia intervir no que Deus prometeu para Abraão. A promessa veio de Deus e se cumpriu na vida de Abraão. A lei existe por causa das transgressões. O que Paulo explicou no capítulo, quando ele escreveu aos Gálatas, sobre esse ponto importante? A lei, ela veio para revelar os nossos pecados. É exatamente o que está escrito no tópico 3. A lei existe por causa da transgressão. A lei tinha por objetivo regular a relação entre o homem e entre Deus, mas a lei não tinha poder de salvar ninguém. A lei, ela mostrava quem a pessoa era, mas a única coisa que realmente pode transformar uma pessoa é a ação do Espírito Santo. É como se fosse um espelho. O espelho, ele tem a capacidade de refletir a imagem de uma pessoa, mas não de limpá-la. Ou seja, é somente com a fé em Jesus que nós podemos ser limpos de coração. Lá no Salmo 24, 3, 4 diz: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. É somente se entregarmos a nossa alma a Jesus que nós teremos o nosso coração limpo. No tópico 2, a lei não invalida as promessas. E aí vem aqui uma curiosidade. Você sabia que Paulo baseia parte do seu argumento em um detalhe gramatical? Então a promessa foi feita no singular. Vamos saber um pouco mais sobre isso?
A paz do Senhor, jovens, o meu nome é Tainara e você já parou para pensar que um detalhe gramatical pode mudar tudo? Não? Então vem ver uma coisa muito interessante que está na Bíblia. Em Gálatas 3,16, Paulo faz algo que vai explodir a sua mente. Ele mostra que Deus não faz sua promessa aos descendentes de Abraão, no plural, mas ao descendente de Abraão, no singular. Descendente, e aí? E aí está a grande chave. Não se trata de uma multidão, mas de um descendente. E esse descendente é Cristo. É Ele. Pense nisso. Toda a história, toda a aliança feita com Abraão não era sobre uma multidão de pessoas. Era sobre uma pessoa. Uma promessa feita milênios antes, carregada em uma única palavra no singular, apontando direto para Jesus. Sabe o que isso significa? Que Deus não erra. Não falha, não perde batalha. Cada letra da sua palavra carrega consigo um peso eterno. A Bíblia não é um livro qualquer, ela é viva, precisa e afiada como uma espada de 2 gumes. Gente, vocês estão entendendo? Deus foi intencional em escrever cada palavra que está na Bíblia. Se Deus foi tão intencional em escrever cada palavra da Escritura, como que você pode viver de qualquer jeito? Como pode tratar a Bíblia como mais um livro na estante? Ei, jovem, o Deus que pensou no singular de uma palavra antes da fundação do mundo é o mesmo que pensou em você antes que o universo existisse. Ele não te chamou um dos muitos, ele te chamou pelo nome. A Bíblia diz que Deus conhece e chama pelo nome mais de 100 septilhões de estrelas. Você acha que ele não conhece o seu? Então, acorda! Pare de viver como mais um na multidão. O descendente veio para que você tivesse vida, mas vida de verdade. Não banalize o sacrifício de Cristo. Pare de tratar de qualquer jeito o sangue precioso que foi derramado por você. Que triste. Você é remido, comprado, lavado pelo sangue de Jesus, se comparando, se diminuindo por pessoas que não têm nada a ver com Deus, com situações que vão mudar, basta você acreditar e esperar só mais um pouquinho. Ei, Cristo morreu por você. Se você morresse hoje, o que faria diante do Cordeiro que levou cada palavra a sério, cada promessa, cada pecado seu? Você tem vivido como alguém que entendeu realmente isso? Ou como quem passa pela vida dormindo, anestesiado pelo mundo? Hoje é dia de despertar. Quebre o ciclo. Tome a sua cruz e viva como quem sabe dessas verdades. Você não é só mais um na multidão. Não é fruto do acaso. Deus escolheu a história com precisão e Ele quer escrever a sua também. A dificuldade dos judaizantes era entender que a lei não era oposta à promessa. Elas caminhavam juntas. A lei era uma forma de levar o crente à fé. E aí o que acontece? É estranho imaginar que um Deus que fez uma promessa a Abraão 400 anos depois para os seus descendentes chegasse e mudasse tudo. Malaquias 3:6 fala: Eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Tiago 1:17 também fala: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais da luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus não muda. Ele não mudou as promessas dele. As promessas dele se cumpriram e vão continuar se cumprindo. A lei veio regulamentar a forma de como essa promessa chegaria, mas não veio se opor à promessa.
tudo foi encerrado debaixo do pecado, para que nós não tenhamos como nos justificar achando que somos melhores uns que os outros. Quando se trata da salvação, ninguém é superior a ninguém. Todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de Jesus. Nunca será pelos nossos esforços, pelo quanto nós fazemos para Deus, mas o quanto nós temos o nosso coração entregue a Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. Em algumas versões mais antigas, Gálatas, no seu capítulo 3, no versículo 24, ao invés de tutor, existe uma palavra chamada aio. E o que seria esta palavra? Essa palavra, ela, anteriormente, é uma palavra antiga, e ela era utilizada para designar ou descrever alguém que era um tutor de crianças. Da mesma forma que essa pessoa exercia esta função, assim era a lei para o povo de Deus. A lei, então, ela servia como um tutor. Ela realmente iria direcionar, iria encaminhar e mostrar o caminho que se deve andar, mas não em total liberdade. E aqui nós vemos algo interessante. A lei, ela não era o fim de todas as coisas, mas ela indicava quem seria. E o fim de todas as coisas é Cristo. Todas as coisas levam a Cristo. E uma coisa que precisa ser desconstruída é que a lei é contra a graça, ou que a lei é contra Cristo. Pelo contrário, Paulo nos mostra em sua carta aos Romanos, no capítulo 7, que a lei é boa. E se não fosse a lei, nós não conheceríamos o pecado. Mas a questão toda é que a lei, ela revela a graça. A lei mostra que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos alcançar a plenitude e a perfeição para ter um relacionamento com Deus. E por isso ela revela Cristo. Por isso ela revela esta graça que nos alcança, porque é em Cristo que podemos alcançar a plenitude de um relacionamento com Deus. Isso me fez lembrar um texto que está escrito lá em Atos 13:39. E tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. A lei, então, ela prende o homem ao pecado para encerrar todo homem e para demonstrar que só há uma salvação em Cristo. Por Moisés veio a lei, por Cristo veio a salvação, veio a graça, veio a misericórdia, veio a restauração, veio a promessa, a firmeza da promessa feita a Abraão foi alcançada porque Cristo no Calvário se entregou por nós. Por meio dele, nós alcançamos a justiça de Deus, alcançamos a graça, a salvação. Por isso, nós devemos a cada dia buscar o Senhor Jesus, buscar se entregar a Ele, ter uma vida reta nele. Porque agora, no tópico 3, os verdadeiros filhos da fé. Deus fez uma promessa a Abraão e ele a cumpriu, mesmo que levou milênios para cumpri-la, mostrando pra gente que nossas promessas não podem ser quebradas, que os nossos votos não devem ser mudados. A palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Numa geração onde tudo é descartável, onde tudo é flexível, onde tudo é relativo, a lição de hoje nos leva a refletir sobre a firmeza e as verdades absolutas da palavra de Deus que nunca pode mudar. Um jovem cristão, ele dá uma palavra e ele cumpre. Ele diz uma coisa e ele faz. Ele promete amar uma mulher enquanto ele viver e ele vai amar. Por quê? Porque os valores cristãos não mudam, porque nós imitamos o nosso Deus. Quando nós fazemos uma promessa, uma aliança, um voto a alguém de fidelidade, nós permaneceremos firmes enquanto viver. Jesus disse que a palavra do cristão deve ser um sim. Por quê? Porque aquilo que a gente fala tem que ser a expressão da verdade. Que Deus nos livre desse mundo descartáveis, onde as pessoas são infiéis em seus contratos, são infiéis em seus relacionamentos, onde elas mentem uns aos outros. Isto não é uma prática do povo de Deus. O povo de Deus vive a firmeza da verdade, do amor e da fé. Deus abençoe vocês. O que nos torna filhos de Deus não é a observância da lei, mas é o cumprimento da lei por meio da fé em Jesus. É possível que hoje em dia, por meio da fé em Jesus, nós recebemos o espírito de adoção, que clama Abba Pai. Nós não precisamos ficar presos mais à lei, a regras, sendo que Jesus já pagou o preço na cruz em nosso lugar. Nós só devemos confiar nele, entregar o nosso caminho ao Senhor e crer que tudo aquilo que foi descrito
escrito na lei de Moisés será cravado no nosso coração se confiarmos em Deus, se obedecermos ao Senhor Jesus. Na graça de Deus, nós somos todos iguais perante a salvação. Nós somos pecadores. Então, se um hebreu não tiver fé, ele não vai ser salvo. E o gentio, se ele tiver fé, ele será salvo. Paulo diz que nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. E é engraçado que geralmente quando nós estamos evangelizando, se a gente pergunta pra pessoa se ela tem certeza da salvação dela, ela sempre fala, não tem como ter certeza porque nós somos pecadores, nós erramos o tempo todo, mas eu busco. E a gente acaba percebendo uma contradição, porque nós não seremos salvos pelas nossas obras, seremos salvos mediante a nossa fé, e a nossa fé vai resultar em obras. Então nós precisamos ter a convicção, ter a certeza de que Jesus ele está realmente nos nossos corações e que tudo aquilo, as obras e tudo que a gente faz é uma consequência de ter Jesus dentro do nosso coração, é a consequência da fé. A graça de Deus é para todos. Então, irmãos, vamos buscar o Senhor com fé, se arrepender dos nossos pecados, uma vida santa, que sejamos cheios do Espírito Santo, porque nós temos que ter cada dia a alegria da salvação. Nós temos um Deus que derramou o seu sangue no Calvário e a graça dele nos alcançou. Nós somos descendentes de Abraão. Paulo não diz que somos herdeiros de Abraão por força da lei. Pelo contrário, Paulo diz que nós somos descendência de Abraão através da graça de Cristo. E algo interessante que nós vemos no versículo 29 do capítulo 3, que Paulo diz: "E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa." E Paulo coloca uma condicionante aqui: "E se sois de Cristo." Se você não está em Cristo, então esta promessa não se aplica a você, ainda que ela esteja franqueada a você. Se você não faz parte, se você não quer, se você não escolhe esta promessa, foi aquilo do acordo que foi dito anteriormente. Está dada a oportunidade de você escolher se você quer ou não. Não é uma negociação como se você pudesse dizer: até aqui eu posso negociar, isso aqui talvez eu não negocie, este pecado eu não posso negociar. E Paulo, no capítulo 4 aos Gálatas, ele deixa muito claro sobre esta relação entre a lei e a graça e a adoção que alcançamos no sacrifício e nas promessas feitas e cumpridas por Cristo. Ele diz no versículo 3 do capítulo 4: "Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos." Se você não escolhe, se você faz questão de não escolher este sacrifício, esta oportunidade, todo este plano de graça que está sendo oferecido a você, você está escolhendo permanecer nos tempos escuros, subjugado por uma lei que te escraviza. Mas o Senhor é muito claro, e Paulo é muito claro aos Colossenses ao dizer que todas as dívidas, aquilo que nos aprisionava, Cristo levou e pregou-as na cruz. E hoje o Senhor oferece a você esta oportunidade, poder escolher esta graça, poder lançar todos os fardos e dores em Cristo e se tornar parte do corpo de Cristo e se tornar em Cristo herdeiro desta promessa. Esse capítulo 3, Paulo demonstra que a lei tem sim seu valor. Ela foi importante, mas ela é incapaz de tirar o pecado do coração do homem. Ela é incapaz de salvar o homem. E isso é feito por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo no Calvário, que é capaz sim de arrancar do coração do homem o pecado, justificando ele, fazendo dele uma criatura que estava condenada ao inferno, uma nova criatura, santa, eleita, uma criatura sim que vai como filho de Deus para receber as promessas de Abraão. Glória a Deus por essa bem-aventurada esperança que eu e você, que a igreja de Deus tem de uma vida eterna. E agora chegou o nosso momento tão especial, o momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix.
Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3,9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, para ver se você aprendeu bem o conteúdo da aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: por que a lei mosaica não pode anular a promessa feita a Abraão? A. Porque a lei era apenas um contrato civil. B. Porque a promessa dependia da obediência à lei. C. Porque Abraão foi justificado pelas obras. Ou D. Porque a promessa veio antes e é baseada na graça de Deus. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou e a resposta certa é a letra D de Deus, porque a promessa veio antes e é baseada na graça de Deus. Segunda pergunta: qual foi o propósito principal da lei? A. Revelar o pecado e nos conduzir a Cristo. B. Garantir a pureza do povo de Israel. C. Oferecer um caminho alternativo de salvação. Ou D. Substituir a promessa até a chegada do Messias. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo parece que acabou, olhando aqui pelo meu relógio. E se você colocou letra B, garantir a pureza do povo de Israel, eu sinto lhe dizer que você errou, porque a letra certa é a A, revelar o pecado e nos conduzir a Cristo. Terceira pergunta: o que Paulo ensina ao dizer que a promessa foi feita ao descendente? A. Que a promessa estava restrita ao povo de Israel. B. Que todos os descendentes de Abraão seriam justificados pela lei. C. Que Cristo é o cumprimento único da promessa. Ou D. Que a promessa era só para os filhos de Abraão. Vamos lá, você já sabe. Muito bem, o nosso tempo parece que mais uma vez se esgotou e a resposta certa dessa pergunta com certeza é a letra C, que Cristo é o cumprimento único da promessa. Quarta pergunta: por que a lei nunca foi suficiente para salvar? A. Porque só se aplicava aos judeus. B. Porque ela expõe o pecado, mas não oferece redenção. C. Porque foi anulada com a vinda de Cristo. Ou D. Porque dependia da obediência perfeita. Vamos lá, responde no chat. Muito bem, espero que tenha respondido no chat e tenha lotado com a letra B, que é a resposta correta, porque ela expõe o pecado, mas não oferece redenção. Vamos então para a nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte: por que tentar ajudar Deus com obras é um erro? A. Porque a promessa exige cooperação dos justos. B. Porque a salvação é pela fé e não pelo esforço humano. C. Porque a lei e a graça operam juntas. Ou D. Porque as obras santificam por fora e a fé por dentro. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. Muito bem, parece que o nosso tempo se esgotou. E a resposta certa dessa última pergunta, se você colocou letra B, porque a salvação é pela fé e não pelo esforço humano, meus parabéns, você acertou. E foi isso, jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que você tenha conseguido absorver um pouco mais do conteúdo da nossa aula e também tenha acertado cada uma das 5 perguntas. E eu creio que acertaram porque vocês são alunos nota 10. É isso, fiquem na paz e tchau! Vamos orar para encerrar a nossa lição.
Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por ter falado conosco. Nos ajude, Senhor, a compreender essa verdade, Deus. Crava, Senhor, a tua lei nos nossos corações, para que possamos, ó Deus, viver uma vida de santidade ao Senhor, uma vida entregue a ti, sendo fiel, Senhor, aos teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau! Paz, irmãos. Pode ser, jovens. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? A paz do Senhor Jesus, eu sou Nayara. Ai, já gastei minha simpatia. Vá às notificações. Legal. Então, jovens, para responder essa... Calma aí, deixa eu puxar você aí. Calma aí. Não, Eu vou mandar pra você. Calma, vou mandar pra você agora. Vou mandar pra você agora. Fala toda hora. Amém, jovens? Então, para responder a pergunta, Mateus, o pacto de Deus anterior à lei. Eu posso falar minha parte e ir pra oração? Bom, então agora é sério. Deixa eu não dissertar direto. Não era nem as Gálatas. Tava legal. É o que você deu. Não, você tava falando que você tipo deu uma paralisada. É que eu ia travar aqui na hora de cortar. O hambúrguer. Aí voltar na hora certa. Isso. Tá com fome. Técnica de gravação, cara. Que é o termo jurídico que para... Calma, respira, relaxa. Mas você tá bem confuso, Eu não sei por que tá nervoso. Não tô nervoso. É porque tá travando a linha de raciocínio. Um dos que os outros. Ai. Isso, voltando aqui, tô pera. Então, irmãos... Continua até uma fala, irmão. Segura aí. eu encerrei, mas só completar aqui. A lei, há regras. Isso! Tá vendo? A graça de Deus. É porque eu sei tudo que eu vou falar, já falaram, então. Então eu falei, é isso mesmo. Paulo diz que somos herdeiros de Abraão. Interessante que o senhor falou é... Eu ia falar de Cristo. É interessante que o senhor... Paulo... Calma. Vai. Último tiro. Vai lá. Paulo... Último tiro. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?